Boa tarde. Hoje nós estamos aqui porque nós vamos iniciar uma leitura, um estudo, né, acerca dos Salmos, do livro dos Salmos. Né? Nós vamos iniciar uma leitura, né, vamos ler todo ele. Cada dia nós vamos ler um pouquinho, né, em busca de mais conhecimento. Eu quero mais conhecimento e gostaria de compartilhar com aqueles que também têm esse desejo que eu tenho de aprender, de mergulhar, de conhecer mais acerca da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele fala que essa é a espada que ele trouxe para que eu e você possamos guerrear as nossas guerras. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Né? Ou seja, a nossa luta ela é espiritual. E para eu conseguir ganhar essa batalha, essa luta espiritual, eu preciso estar em espírito. E como que eu estou em espírito? Estudando a palavra de Deus. Então aqui no livro, no Salmos, né, o livro dos Salmos, ele vai nos dar muitas orientações, ele vai nos mostrar orações, ele vai nos mostrar louvores, né? Sabemos que Deus, ele habita no meio dos louvores. Então, a partir do momento que nós vamos buscar esse conhecimento, Deus, ele estará conosco, nos dirigindo e nos dando entendimento. Pai, abre o nosso entendimento, que nós possamos ouvir e entender, Pai, para que possamos ter o conhecimento, para que no grande dia, no dia da adversidade, nós tenhamos a Tua palavra em nossos lábios para professar nossa vitória, para proclamar a nossa vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui no versículo 1, ele fala assim, no Salmos 1, ele diz assim, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Ou seja, o justo, ele será feliz. Porém, os injustos, né, os ímpios, no caso, os ímpios, infelizmente, eles terão castigo. Né? Porque precisamos entender que toda ação há uma reação. Aí olha o que diz o início, né? Aqui no 1 ele diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém-se no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, aqui ele diz para nós, Jesus ele diz para mim e para você, olha, para você homem, para você mulher, ser bem-aventurada, eu aconselho a vocês não ficar junto com os ímpios, não se assente, né, com os ímpios, não fale, não é essa a palavra exata, né? Não se misture para conversar conversas alheias. Por quê? O ímpio é aquele que muitas vezes ele conhece a palavra, mas ele endurece o coração. Ele não quer saber da palavra. Então, quando o ímpio ele senta para conversar, ele só vai falar do que ele faz, né? E muitas vezes do que ele faz de errado. Ou ele vai falar da vida de outra pessoa. E nós sabemos que quando nós recebemos o Espírito Santo ele vem como um espelho, para que eu olhe para dentro de mim, para que eu veja o que está errado em mim, para que eu me convença que eu estou errado em algo, para que eu entenda o que é certo e o que é errado, e para que eu entenda que Jesus está voltando. Em breve Jesus vai voltar para levar a sua igreja. E eu preciso estar em santidade para subir com Cristo. A santidade não é algo que eu tenho e eu simplesmente sou santo. Não, é algo que eu preciso buscar diariamente. A santidade é algo que eu preciso buscar diariamente. Eu preciso diariamente buscar mais de Deus, buscar o entendimento da palavra, buscar muito, muito, muito no sentido de permanecer. Por quê? A Bíblia diz que o cair é do homem, levantar é de Deus. Então, eu estou propício a cair? Estou. Eu estou propício a ouvir, né, os ímpios falar e eu, por acaso, dar um palpite, ou ouvir e chegar próximo? Estou.
mas ele aconselha que se nós fizermos isso, a bem-aventurança, aquela santidade a qual nós buscamos, ela se perderá. Então ele diz, olha, se o diálogo não edifica, sai de perto. Se aquela conversa ali não vai edificar o seu espírito, é melhor você não participar. Saia de perto. Aí ele continua, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ao invés de você ir lá, sentar junto com os ímpios para conversar conversas improdutivas, que não vão produzir nada no seu espírito, muito melhor você ler um livro, ler a Bíblia, ouvir um louvor, fazer uma oração, assistir um filme evangélico. Isso é coisas que edificam a nossa alma, coisa que fortalece o nosso espírito. Nós precisamos entender que ser um cristão, andar e ser, né, Cristo, viver Cristo nessa terra, não pode ser um fardo. Nós não podemos viver Cristo, né, com um fardo, porque a palavra diz que o Senhor ele já levou, né, ele já levou as nossas dores, mas não era isso que eu ia dizer. É ele que leva o nosso fardo. Ele diz que o fardo dele é leve, né? Então, se o fardo do Senhor é leve, o meu também tem que ser. Eu não posso sentir um peso excedido, né? O cansaço vai vir, o cansaço virá. É natural. Nós somos uma matéria, um corpo. O cansaço virá para mim, ele virá para você, ele virá para todos os cristãos. Ele virá para o ímpio também, só que para o ímpio ele vem com um impacto ainda maior. Você já ouviu aquelas pessoas dizer assim, nossa, eu deitei na cama, nem vi, já acordei e meu corpo está tão cansado? Pois é, porque não busca coisas que edificam. Porque quando a gente busca aquilo que edifica, o nosso espírito fica forte. Entenda, o espírito ele não dorme. E é ele que te torna forte. Então, se eu busco coisas que me edificam, eu vou ficar forte. Eu posso dormir 1, 2 horas, que a hora que eu levantar eu estou pronto para trabalhar. Estou pronto para fazer aquilo a qual está me designado para fazer aquele dia. Entenda, quem faz isso é o Espírito Santo, porque eu estou buscando. Então entenda que o ímpio ele não vai ser da mesma forma, ele não vai ter essa mesma força. Aí ele continua, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então ele fala que quando nós fazemos isso, há uma recompensa, entenda? Há uma recompensa quando você se abstém de algo que não vai te edificar, para ir buscar algo que vai te edificar, uma leitura da palavra, uma leitura de um livro, um louvor, um filme evangélico. Quando você busca algo que te edifica, a princípio, né, você pode até estranhar, mas você vai perceber o quanto a sua vida vai melhorar. Então é por isso que ele fala que será como a árvore plantada à beira de águas. Perceba como é uma árvore plantada à beira de um rio. Aquela árvore ela é verdinha, aquela árvore ela é bonita, a folha dela não cai de qualquer forma. Ela não cai o tempo inteiro. Ela tem um tempo certo para ela cair. A gente consegue entender isso, né? Que aquela pessoa que ela busca mais do Senhor, aquela pessoa que ela se retira ali do meio daqueles que estão falando coisas impróprias, que estão falando coisas que não vão edificar, essa pessoa ela terá a recompensa de saber que a árvore dela está bonita, está frutífera, que a árvore dela ela está brilhando, né? Porque Deus ele fala que nós somos a luz desse mundo. Então, quando você está plantado à beira das águas, você vai florescer. As suas flores vão ser bonitas, elas não vão cair de qualquer maneira. E ele fala que você prosperará. Aquilo que você começa a fazer, você termina, você não para pela metade. Porque o Senhor Jesus, ele fala que o Pai, ele não se agrada de quem desiste, ele não se agrada de quem desanima. Então, quando você começa algo, você finaliza. Você só inicia algo que você sabe que você vai terminar, porque você sabe que o Pai, ele não tem prazer naquele que recua, naquele que retrocede, naquele que para. Então entenda, tudo que você começar, você vai terminar.
Você vai ter ânimo, você vai ter fôlego. Quando você dorme, você acorda disposta para trabalhar. Você é diferente, diferente dos ímpios. Por quê? Porque você busca a edificação do Senhor. A recompensa sua será notória, né? E não sou eu que estou falando, é o próprio Deus. Quando Ele diz que a sua árvore será plantada à beira de águas, entenda que você vai ser o tempo inteiro regado. E quem que rega? É a própria palavra. Aí ele continua assim: não são assim os ímpios. Eles não são assim. Eles são como moinhos que o vento espalha. Eles são como moinhos que o vento espalha, ou seja, qualquer vento que vem, carrega. Já os bem-aventurados, aqueles que buscam a palavra, aqueles que buscam o entendimento da palavra, não é qualquer vento que leva ele. Não é qualquer diálogo que ele acredita. Não é qualquer coisa, qualquer conversa a qual ele vai dizer: isso é verdade? Não. Ele vai refletir. Ele não vai fazer nada precipitadamente. Ele não vai, como dizem, né? Ele não vai colocar a carroça na frente dos bois. A ansiedade na vida dele não vai entrar. Não vai ter espaço, porque o espaço está ocupado com o conhecimento da palavra de Deus, que edifica ele. Então perceba que há uma diferença. Como diz a Bíblia, há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. E a diferença, ela é notória. O justo, ele brilha. O ímpio é apagado, triste, deprimido, depressivo, ansioso. Já os bem-aventurados, não. Os bem-aventurados, os justos do Senhor, eles não são assim. A Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então nós temos força o tempo inteiro. E isso quem dá para mim e para você é o próprio Deus. É coisa do Espírito Santo. Aí ele continua assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos. Entenda que quando a adversidade vem para o ímpio, ele não consegue suportar. A gente consegue notar isso na nossa sociedade. O quanto de suicídio que nós temos, jovens, adultos, idosos. Quantos são aqueles que ceifaram a sua própria vida porque não suportaram a adversidade? Não tiveram forças para dizer: não, eu não te aceito, sai daqui. Em nome de Jesus. Não tiveram força. Porque não buscaram o conhecimento. Porque não buscaram se edificar. Se tornaram fracos. Né? Os ímpios são aqueles que não buscam a edificação do Senhor. O ímpio é aquele que não busca fazer a vontade de Deus. Muitas vezes a minha vontade era passear. Mas como eu sei que o melhor é eu ler a palavra. Porque a minha luta, ela não é contra a carne e nem contra o sangue. É contra as potestades do inferno. Eu não luto contra uma pessoa. Eu luto contra espíritos que possuem pessoas. Essas pessoas só são possuídas pelo diabo, pelo inferno, pelo maligno, porque elas não buscam edificação em Cristo. A partir do momento que essas pessoas buscarem edificação em Cristo, ler um livro, ler a Bíblia, ouvir um louvor, assistir um filme evangélico, quando vem a tentação, vem aquelas vozes dizendo acaba com tudo, se mata, ele diz não, porque os homicidas não vão para o céu. Não, vou fazer isso não. Eu vou orar, eu vou louvar o Senhor, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar entendimento. Esses não se matam não. Porque quem fortalece eles é o próprio Deus. É o próprio Espírito Santo que dá força para eles. Então é por isso que a gente vê tantos casos, sabe? De pessoas que se matam, não suportam, sabe? Ficar sem emprego, muitas vezes falta o alimento, sabe? E elas não têm sabedoria, porque não estão buscando a edificação em Cristo. A edificação é a sabedoria, é o conhecimento da palavra. Porque quando você lê a palavra, o Senhor Jesus, ele te dá um direcionamento do que você tem que fazer.
A partir do momento que o Senhor Jesus ele te deu um direcionamento do que você tem que fazer, meu amado, pode fazer aquilo ali, que Deus é contigo. E a vitória para você é certa. Você não precisa se frustrar, não precisa se desesperar. Sabe quem se desespera? É o ímpio. Se tem alguém que está lendo a palavra, se edificando na palavra, e ele está se desesperando, é porque está precisando buscar mais, pedir mais entendimento para Deus. Porque nós vamos ser tentados? Vamos. O inimigo vai tentar tirar o nosso foco? Ele vai. O inimigo, ele é um derrotado, mas ele é inteligente. Eu reconheço a inteligência dele. Só quando ele olha para a gente, nosso rosto, nosso semblante, ele já até imagina o que nós estamos pensando. Mas entenda, ele imagina. Então entenda que ele é inteligente. Mas ele é um derrotado. A partir do momento que eu sei que ele é um derrotado, aí a Bíblia me mostra que o justo, ele está com Cristo, ele está com Jesus, ele está com o Espírito Santo. Filho, não precisa preocupar com o resto não. Só confessa a palavra, porque a palavra de Deus fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, manda qualquer tipo de opressão que tá vindo na sua cabeça aí para o inferno. Fala para o demônio que quem domina a sua vida, a sua casa, os seus filhos, sua família, a sua mente, quem domina é Deus, é Jesus Cristo. Porque foi Ele que morreu por você na cruz. Entenda? O diabo é só um ladrão, mentiroso, roubador. Então eu e você precisamos confessar a palavra de Deus todos os dias. O justo, ele florescerá como águas à beira do ribeiro. O justo, ele prosperará. Entenda? Agora, nesse momento, eu posso não estar próspero. Mas a palavra de Deus, ela me ensina que eu preciso ter fé. A partir do momento que eu tenho fé, eu chamo isso a existência. Eu falo, não, eu tenho a prosperidade na minha vida. Só de eu ter saúde, meu amado, eu tenho muita prosperidade. Só de eu não ter nenhum tipo de deficiência física, eu tenho muita prosperidade. Então, eu já tenho muito a que agradecer ao Senhor. Se eu tenho um afazer, algo a qual eu consigo fazer, eu tenho muito a que agradecer, porque eu sou próspero. Porque a prosperidade não é só dinheiro, sabe? A gente pode ter muito dinheiro, mas se a gente não tiver com quem compartilhar essa alegria de ter o dinheiro, nada vai valer. Sabe? Porque sentimentos, eles não são comprados, são conquistados. O sentimento são conquistados. Na matéria tudo é comprado. Sentimento não. Se você estiver achando que você consegue comprar sentimento, eu digo para você, como o filho pródigo, que tinha tantos amigos, ele tinha tantos amigos enquanto ele tinha dinheiro. Quando o dinheiro dele acabou, os amigos dele também acabaram-se, né? O que Deus dá é eterno. O que o mundo dá, ele toma, porque o ladrão é mentiroso. Ele te dá, e ele te dá com uma mão e com as duas ele toma. Então nós precisamos vigiar o tempo inteiro. Aí ele continua dizendo assim, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Entenda? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Se eu e você vivermos como um ímpio, nós também vamos perecer. Por isso, ele diz para mim e para você que nós precisamos ser bem-aventurados. E para sermos bem-aventurados, nós precisamos estar nos mandamentos do Senhor. Ler a Bíblia, ler a palavra, ouvir louvores, buscar coisas que edificam. Nós podemos até achar que aquilo naquele primeiro momento não é tão agradável, mas perceba que ao passar do tempo vai ser a melhor coisa da sua vida. E você vai ter um prazer tão grande de fazer, e eu digo por experiência própria. A partir do momento que você iniciando parece ser tão pesado, mas é porque seu corpo não tem costume. Mas quando você inicia, é pesado, mas quando vai passando, você vai vendo que aquilo vai te edificando, você vai querendo mais e mais e mais, porque a dinâmica de Deus é diferente do mundo. Né? Perceba quando a gente começa uma caminhada, fazer uma academia, a gente começa naquele pique, né? Naquele fôlego, e aí vai. Aí conforme vai passando os dias, vai dando uma preguiça, vem vindo um cansaço, isso é coisa da carne. Agora com Cristo, no Espírito, é o contrário, ó, a dinâmica muda.
Você inicia com cansaço, que está difícil, parece que você não vai conseguir acordar cedo e orar e ler a Bíblia e fazer jejum. Então, nossa, muito difícil. É difícil mesmo, porque é do Espírito. Porque nós vamos lutar no Espírito. Então, você pode saber que vai ser difícil, mas a partir do quarto dia, você já vai começar a entender que aquilo está sendo tão bom, quão leve você está. E eu digo para você, a partir do 21 dia, nunca mais você retrocede. Já se torna um hábito, já vira algo natural. E aquilo se torna algo tão bom que preenche todo tipo de vazio que possa querer vir na tua vida. Então eu digo para você, servir a Deus, fazer a vontade de Deus, ser justo é muito bom. Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida é melhor ainda. Andar com Cristo é sempre muito bom. Né? Que você possa ter essa alegria também, porque eu tenho alegria. Eu tenho muita alegria em andar com Cristo. Porque eu sei o que Ele fez, eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele ainda está fazendo. Eu não sei o que Ele irá fazer, mas eu sei que é bom. Porque Ele sabe o que é melhor para mim. Que você também tenha isso no seu coração. Pai, muito obrigada, Senhor. Que o Senhor continue falando ao nosso coração. Obrigada, meu Deus, por nos chamar para ser bem-aventurados no Teu reino. E nos ajude, Pai. Nos ajude a cada dia, Senhor, a manter-nos no mandamento da Tua palavra, a abrir os olhos daqueles, Pai, que muitas vezes não têm o entendimento. Oh, Pai, eu agradeço ao Senhor, agradeço pelo Teu amor, pela Tua bondade, oh, Pai, pela Tua misericórdia na vida de todos nós. Que a cada dia o Senhor nos fortaleça, que a cada dia o Senhor nos ajude e nos conduza segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus.